Eles vão se apresentar, vão apresentar o trabalho. Alguns casais vão ter a oportunidade de falar. Depois nós vamos ouvir o testemunho principal dessa noite, que é o testemunho desse casal. Amém? No final eu vou voltar, encerrar, falar sobre o curso que nós vamos fazer. Então, que vocês sejam plenamente abençoados com tudo aquilo que vocês vão ouvir agora. Amém? A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. É assim que nós nos apresentamos vocês também a partir de hoje. Amém? Eu sou Luiz de Eliane. Eu sou Eliane de Luiz. Somos casados para sempre. Amém. Dia 2 de junho da semana passada, nós completamos 30 anos de casamento. Nós temos 2 filhos e um deles já não tem um netinho. Somos natural de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Estamos na Bahia há 14 anos e foi aqui que o Senhor nos trouxe para nos alcançar e nos trazer o grande plano de salvação para a nossa família. Amém? O pastor Wellington já falou um pouco dessa ferramenta. É um curso de 14 semanas, uma vez por semana. E as lições são aliança, que representa uma aliança no casamento. Qual é o papel de uma só carne no casamento? Não é? Tem a lição de perdão, que é uma lição chamada papéis, onde você vai conhecer qual é o papel do marido, o papel da esposa. Tem lição como semeando e colhendo no casamento, né? Você vai estudar como semear no seu casamento, como semear na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida da sua família. Enfim, são 14 lições, orando juntos, uma lição de acordo. Como é que você entra em acordo para resolver os assuntos de família, né? Quando você tem que comprar, quando você tem que resolver algo. Então é um curso que ajuda você a se desenvolver no seu relacionamento. Se já está bom, vai ficar melhor ainda. Se ainda não está bom, vai ficar bom, porque você vai aprender como tratar os assuntos do dia a dia. E quem vai ganhar com isso? É o seu lar, seus filhos, seus vizinhos, a sua parentela, porque você vai passar a dar um testemunho verdadeiro do que é um relacionamento a dois em família. O reino de Deus é assim. Ele é quem determina quando tudo vai acontecer aqui na terra e sobre a vida dos filhos dele. Amém? Nós agradecemos aos casais pelo carinho, pelo amor que nos deram. Fomos e estamos sendo muito amados nessa igreja. E isso nos traz alegria, nos dá força para continuar. Amém? Eu quero deixar uma mensagem para a igreja, nós vamos dar o nosso testemunho. Mas eu quero dizer para você que visita essa casa de oração nessa noite, você que é membro, você que é obreiro na casa do Senhor. Talvez o que nós vamos falar represente um pedacinho da sua vida. Talvez você tenha passado por uma experiência parecida com a minha, de criança, de jovem, depois de homem casado, da minha esposa. Talvez você reveja algum fato da sua história na vida dos seus pais. Isso é irrelevante diante do que Deus faz nas nossas vidas. Existe um Deus que não desiste de você. Ele diz na palavra dele no Salmo 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Você que está aqui dentro, a sua parentela que ainda não está aqui dentro, mas estará para a glória do nome de Jesus, e todas as pessoas que estão e habitam aqui ao redor dessa casa de oração, em perto de onde você mora. Deus é o Deus da terra, Ele que criou todos nós. Ele tem um propósito na vida de todo mundo. Então eu quero que você entenda o propósito de Deus, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, mesmo antes de o conhecermos. Amém? Como eu disse, eu sou de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, cidade do interior. Foi lá que meus pais me concederam, eu sou primogênito. São 11 irmãos, né? Todos são vivos. Meu pai faleceu em outubro do ano passado. Mas eu tive uma infância difícil porque meu pai era alcoólatra. Aos
4 anos de idade, o meu pai aceitou o Senhor Jesus e foi para a Assembleia de Deus. E ali durante 4 anos, até os meus 8 anos de vida, nós saímos do inferno e fomos viver no céu. Meu pai foi um obreiro, um pregador da palavra, um corista. Eu lembro que nós saímos para evangelizar na rua, em determinados bairros que nós parávamos para evangelizar, nós éramos recebidos a pauladas e a pedradas e tínhamos que sair correndo, porque a Igreja Católica naquela época repelia os cristãos dessa maneira. Não só a Igreja Católica Romana, mas qualquer outra seita, religião que existisse naquele lugar. Mas nós sempre voltávamos para pregar a palavra de Deus. Eu era muito pequeno, eu me lembro disso. Aos 8 anos meu pai se afasta do Evangelho completamente. Eu já tinha 6 irmãos nessa época. E nós vimos voltar toda a luta novamente para dentro da nossa casa. Você que é pai, você que é sacerdote do lar, você que é esposo, você que está aqui, a palavra de Deus em Mateus 12:43 diz que o espírito imundo sai do homem e ele fica passeando, e ele volta, e quando vê a casa adornada e vazia, ele entra de novo e traz consigo mais 7 demônios. E o estado daquele pai, o estado daquela mãe, o estado daqueles filhos que não estão no caminho do Senhor é pior do que o primeiro. Mas Deus levantou a minha mãe naquele tempo. Minha mãe, meu pai se afastou, mas a minha mãe não. As lutas vieram. Quando jovem eu me tornei perseguidor do Evangelho do Senhor Jesus. Aquele Evangelho que eu ia com meu pai pregar e tínhamos que sair correndo porque as pedras batiam nas nossas costas. Eu passar a ser perseguidor de uma igreja Assembleia de Deus que foi construída ao lado da minha casa e que eu fui saber anos depois que naqueles 4 anos que meu pai passou na igreja, na escola bíblica que tinha na sala da minha casa, foi lá que eles decidiram construir aquela igreja. Meu pai comprou o terreno da esquina e os irmãos compraram o terreno do lado. Chegamos aí na polícia por causa dessa perseguição. Quando o culto começava, eu subia na laje de casa com um tijolo na mão e jogava na campana, para destruir aquela campana que emitia os hinos e a pregação da palavra. Você vê como o inimigo das nossas almas, o diabo que vem matar e destruir a família, ele entra no lar e começa a causar todo tipo de discórdia, todo tipo de atormentação, todo tipo de engano na mente humana, para que se faça aquilo que agrada a ele e não aquilo que Deus quer que realmente a família viva, os filhos vivam, as crianças cresçam, os adolescentes cresçam num lar estruturado, onde a palavra de Deus ela é ensinada. Eu passei por tudo isso, irmão. E com 16 anos de idade, com 15 anos de idade, eu comecei a tomar o meu primeiro litro de pinga 51 e comecei a desafiar o meu pai colocando um litro de pinga do lado do dele. Já que ele era um bêbado, eu também queria me tornar um bêbado. Ele quebrou a primeira garrafa, quebrou a segunda, a terceira, ele não teve mais como fazer. Quando eu pus o primeiro cigarro na minha boca, eu fumei uma carteira inteira. E eu cheguei e coloquei a minha carteira de cigarro do lado da carteira dele. Ou seja, princípios de Deus para a família que eu não sabia, que eu não entendia, mas que Deus preza, mesmo quando você não conhece a palavra dele, que é honrar pai e mãe. Em vez de honrar meu pai, eu o desafiava. Em vez de compreendê-lo, eu brigava e discutia com ele. Cada vez mais que essas coisas aconteciam na minha vida, mais eu me perdia para o lado do pecado, mais eu me envolvia para o lado das drogas. E foi assim até os 24 anos, quando eu conheci Eliane. A minha infância foi bem diferente da dele. Eu tinha, a família era estruturada, só que aconteceu um problema. Meus pais não tinham condições financeiras, eles tiveram que mudar para São Vicente, um local lá perto de São Vicente, e eles não tinham condições de ficar comigo, porque a escola, você tinha que andar pela praia 3 quilômetros da onde a gente morava para chegar na escola. E eu tive que ficar com a minha avó em Pinda. Minha avó sempre me deu muito amor, muito carinho, mas eu sentia a falta dos meus pais. Como é tudo.
Eu digo para você, mãe e pai, não se afaste do seu filho por nada. Por nada. Não é dificuldade financeira que vai afastar vocês, porque é muito duro. Até hoje ainda carrego isso comigo. Mas o Senhor sabe. Ele se emociona, irmãos, porque nós temos 2 filhos. E o nosso netinho tem 1 ano e 3 meses. E de repente nós estamos vendo o nosso netinho indo para uma escola para passar o dia todo. Não é por falta de conselho. A esposa sai para trabalhar e quem é que está criando o seu filho? Quem é que está cuidando, amamentando? Quem é que está ensinando? Está ensinando o quê? Está amando? Está dando carinho? Será que chegar à tarde em casa e buscar o filho na escola e trazer para dormir, ele já cansadinho? Será que é isso que Deus preparou para a família? Será que a nossa fé, ela diminuiu a tal ponto que nós vamos achar que Deus vai deixar faltar o mantimento na nossa casa? Nosso Deus é um Deus fiel, meu irmão, minha irmã. O que está escrito na palavra dele é para você e a sua vida. Ele disse que a palavra dele não volta vazia. Você tem que encontrar esse equilíbrio. Você tem que encontrar esse momento para cuidar do seu filho. Nós sempre fomos, nós nos conhecemos em 92, em janeiro de 92. A gente já se paquerava, como vocês dizem, né? A gente já se paquerava antes. A minha avó morava na avenida principal da nossa cidade e Luiz vivia no bar do lado da casa da minha avó. E ali a gente se conheceu no dia 1º de janeiro, no baile de Réveillon. Nós nos conhecemos e éramos tudo bonitinho. Foi 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, nos casamos e todos achavam que um casamento era muito bonito. A gente sempre viveu unido, a gente saía para onde fosse. A gente andava da casa da minha mãe para a casa da minha avó, atravessava a cidade, casa da minha mãe e da minha sogra, atravessava a cidade, nós 2 a pé, mas nós íamos felizes. E os anos foram se passando, hoje eu entendo que foi um dos motivos, foi o que a gente aprende no curso. Muitas coisas eu deixei de fazer como esposa, de cuidar do meu lar, não de cuidar do lar, mas de cuidar do meu esposo. Dava atenção para filhos, para casa e esquecia a parte do meu esposo. Até que um dia... Esse viver como casal, realmente a gente se curtia muito. Tinham vários amigos que eram casais também, que nós confiávamos e estávamos sempre juntos com esses casais. Eu fui trabalhar numa loja e de repente começou a passar uma mulher em frente àquela loja. Ela começou a olhar, eu olhei, ela olhou, até que veio a traição. Isso aconteceu em novembro de 95. Em março de 96, a Eliane descobriu. Naquele dia que ela descobriu, foi o dia que eu saí de casa. Marcela, minha filha primogênita, era como um chaveiro. O que é um chaveiro? É aquilo que você não deixa de jeito nenhum, fica pendurado na tua calça, onde você vai estão as chaves. Aonde eu ia, minha filha estava comigo. Eu ajudava a Eliane a educar, a criar. Eu ajudava a dar banho. Eu a vestia, eu a enfeitava para passear comigo. Aonde eu ia, eu comprava alguma coisa para pôr no bracinho, no pescoço, um brinco, um óculos, porque naquele final de semana eu ia jogar futebol e Marcela tinha que ir comigo. Casa caiu, como dizem aí. O inimigo, aquele que começou a destruir o lar do meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, ele estava agora presente na minha casa, dando continuidade ao plano dele de destruição da família. Naquele dia eu ameacei a Eliane, naquele dia a gente gritou, discutiu muito. Eu peguei as minhas coisas e fui dormir no escritório da loja. Nem cama tinha, eu dormia no chão. Mas estava ali cego pela paixão desenfreada que tinha tomado conta da minha mente.
nessa época, eu sempre dizia a ele: você está certo. Nós, para vocês entenderem, nós não éramos cristãos. Nós viemos aceitar Jesus aqui em Salvador. E a luta começou, eu me apegava ao que aparecia na minha frente. Eu me enfiei no cigarro. Bebida não, porque de vez em quando eu tomava um martini, mas eu me enfiei na carteira de cigarro. Já chegou a época de ter 2 carteiras por dia, de tanto era o desespero. Eu não tinha com quem conversar, minha família toda queria que eu separasse. Você vai separar porque ele não serve para você? Eu falei: eu não vou separar. Ele é pai dos meus filhos e é o homem que eu amo. Eu bati firme, irmãos. Eu creio que foi as mãos de Deus me segurando, porque eu, pelas minhas forças, eu não teria coragem de enfrentar a família toda. Ele foi morar no escritório, ele entregou a casa que a gente morava e disse para mim: você vai morar na casa da sua mãe. Eu falei: não vou morar na casa da minha mãe. E peguei os 2 filhos e fui morar na casa da minha sogra. Foi um inferno, porque menino, moleque, menina é mais confortável, mas moleque a gente sabe que é, e juntou com outro primo, os 2 brincavam, e meu sogro achava que os 2 estavam atormentando demais. Todos os dias que o Luiz chegava, meu sogro ia, contava alguma coisa para que o Luiz batesse em Lucas. Nesse meio tempo, o Luiz foi e alugou um apartamento para ele com o Rose. Montou o apartamento todo, com todos os móveis, montou um apartamento para ele. Aí eu disse a ele: você vai montar, agora eu quero minha casa. Você vai pagar uma casa para mim. E eu saí da onde eu estava, na casa da minha sogra, e fui para uma casa alugada. Vivi eu e meus filhos 1 ano. Nós vivemos, nós 3 sozinhos. Dificuldades passamos, sim. Não passamos fome, porque meus pais levavam as coisas em casa. Porque Luiz não ligava. Tudo para ele era o dinheiro para sair, para comprar roupas boas, para ele com Rose. Esqueceu da esposa com os filhos. Marcela foi a que mais sentiu. Como ele falou, foi a que mais viveu grudada com ele. É como se derrubasse, quebrasse a estrutura dela. E no entanto, quando no dia que a gente brigou, que ele começou a brigar, a discutir, ela mandou ele embora. Ela falou: saia daqui de casa. Foi ela que mandou ele embora de casa, porque ela não aguentava ver as ameaças dele para cima de mim, com faca, quebrou mesa, tudo que os irmãos imaginem de uma briga de casal, onde o inimigo entra e investe. Foi o que aconteceu com a gente. Nesse tempo, queridos, o marido de Rose, um policial militar, cabo, experimentado da polícia, a Helene contou para ele o que a esposa dele estava fazendo. Eu todo dia de manhã ia no consultório médico tomar café com ela. E quando eu estou lá tomando café, ele entra fardado. E a primeira coisa que ele fez quando ele me viu foi tirar o revólver do coldre, encostar aqui no meu pescoço. Eu sempre trabalhei de paletó e gravata. E aí eu senti algo inchar aqui. Mas ao mesmo tempo que eu senti inchar, o diabo plantou na minha mente uma imagem que eu era muito alto, mais alto que o pastor Everton, em cima de uma cadeira. Eu me senti muito grande. Eu olhava para baixo daquele policial, daquele homem, e falava para ele: atira se for homem. 3 vezes o diabo usou meus lábios, mas a mão de Deus, aleluia, pegou a mão daquele soldado, experimentado na batalha, e colocou a arma dele no coldre, e ele virou as costas e foi embora sem falar uma palavra. Deus, amados, Ele é dono da terra, Ele é dono da humanidade por causa disso. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por muitas lutas, talvez você não conheça Jesus ainda, você saiba alguma coisa sobre Deus, mas Ele está velando pela sua vida, porque o nosso Deus, Ele tem propósito com todas as pessoas que Ele criou. E se você não sabe, Ele enviou o seu único filho, o seu precioso filho, para dar a sua vida em prol da sua aqui na terra. Eu não sabia disso.
4 anos que eu passei na igreja, um pouco eu entendi do Evangelho. Muitas coisas fugiram da minha lembrança. Ser perseguidor eu soube ser, mas guardar a Bíblia que a minha mãe deu aos 19 anos, eu nem sei onde foi parar. O diabo tentou ceifar minha vida aí, tentou ceifar várias vezes com ele marcava encontros comigo, em lugares escusos eu ia e dizia para ele: se você tirar esse revólver, você vai ter que me matar, porque senão eu quebro você. Eu era desafiador. Ao mesmo tempo, eu era esmagado por Satanás, porque Rose me traía com o patrão dela, e Eliane me avisava. Eu fiquei tão cego, irmãos, que todos os meus amigos, a minha família, todos sumiram da minha vida, porque eu não aceitava que ninguém viesse dar um conselho, uma palavra sequer. Nem a minha mãe. Eu e a minha mãe apanhamos muito de meu pai. Eu a defendia e apanhava, ela vinha me defender e apanhava. Nós temos uma história linda de mãe e filho, de juntos. Com 15 anos meu pai me fez cuidar dos meus irmãos. Hoje eu tenho uma irmã que é minha inimiga, ela diz isso, mas eu não creio, eu creio na vitória dela. Quando eu vim para Salvador, em abril, voltando, depois de fechar meus negócios lá, eu cheguei aqui com o pescoço todo arranhado de unha dela, porque no último dia deu aqui na Manhangaba. Ela fez com que o marido dela viesse me bater. E nós brigamos dentro da sala da minha casa, com meu pai deitado no chão, vendo tudo, sem levantar do lugar. Que luta, irmãos! Que perseguição do diabo naquela casa. Até hoje, casamentos destruídos, porque uma irmã destrói o casamento da outra irmã. Essa própria irmã, que diz que tem ódio de juiz, ela já destruiu 2 casamentos das irmãs dela. Voltando para o testemunho, eu naquela situação deplorável, o dia que Rose falou: vou voltar para Éder, acabou o chão para mim. Cego como eu estava, eu quis matar o marido dela. Ele foi buscar no apartamento onde nós morávamos. Eu descobri. Quando esse soldado chegou lá, eu desci, eu tranquei ela no quarto e desci e falei: hoje a gente acaba com isso. Ele não estava armado, porque o meu Deus, o nosso Deus, já estava me guardando. Mas eu bati tanto nele, porque eu terminava todo dia com um botijão de gás na sombra da parede. Como é que eu ia bater nesse homem, irmãos? Pense como Satanás usa a mente do homem, usa a mente da mulher, usa a mente do filho, de quem ele quiser, quando se dá vazão, quando se dá oportunidade para ele trabalhar. Ele realmente quer destruir, acabar com tudo. Enquanto eu batia naquele homem no meio de uma avenida movimentada, chegou mais de 20 policiais. Me jogaram na cerca, não sei nem como. Eu mordi meus lábios para dizer que ele tinha arrancado sangue de mim. Fomos para a delegacia. Mais uma vez a mão de Deus. Ele manda dizer para você: se você deixá-lo em paz, ele não vai processar você, não vai deixar você preso. Eu saí correndo e falei: tá certo, eu nunca mais vou lá. Mas vivia pelas esquinas da casa dela, pedindo socorro, que ela me viesse ver no portão, porque eu queria morrer. Olha como o diabo quer tragar, como o diabo quer destruir os planos que Deus tem para a família. E hoje ele quer destruir os planos da família que está dentro da igreja também. Ele não para de trabalhar contrariamente à obra que Deus faz e que Deus quer fazer. Mas a obra que Deus quer fazer, como disse Jó: nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, eu sei, meus olhos te veem, eu ouço a sua voz, eu sei quem tu és, meu Deus. Eliane sempre me buscava para voltar para casa. E eu voltei. Depois dessa briga dele, isso foi no dia 31, no final do ano de 97. E ele pegou, foi na casa da minha mãe. Já tinha passado a meia-noite, ele foi na casa da minha mãe. Não me contou o que tinha acontecido e me pediu para voltar. Eu falei: vamos. Ele me levou para morar, irmãos, numa casa do pai dele.
não tinha 20 metros, não tinha 20 metros da casa que a Rose morava com ela. Por que ele me levou lá? Porque todos os dias ele ia na porta da casa dela para poder tentar falar com ela. Algumas vezes o marido dela estava dentro de casa. Teve uma vez que ele pegou a arma para atirar e ela não deixou. E aí nós fomos morar lá nessa casa do pai dele. Ficamos lá até 99, não, 98 todo nós ficamos lá. Ele, durante 1 ano e meio, irmãos, eu não podia encostar a mão nele. Ele me repudiou durante 1 ano e meio. Na cama era cada um do seu lado. Eu não podia nem falar com ele, porque ele ainda estava com a mente ligada na Rose. E eu fui aguentando calada. Eu não falava nada. Deus me deu uma estratégia, irmãs, de não falar. Todas as brigas que nós tivemos, Ele queria que eu falasse, e eu não falava. Eu me calava. Foi assim que eu ganhei o meu marido de volta. Tudo se passou. Ele arrumou um emprego, montou uma fábrica, uma empresa para ele, e ele recebeu uma proposta para vir para trabalhar em Salvador. Chegou para mim e falou: o que você acha? Eu só disse a ele: se for para sermos felizes, você vai. Porque eu sabia que se a gente ficasse lá, hoje a gente não estaria juntos. Ele veio, ficou o ano de 99 todo sozinho aqui. Tinha dia que ele não tinha dinheiro para almoçar e para jantar. O almoço e janta dele era um acarajé. Porque ele tinha que pagar as despesas dele aqui e tinha que mandar dinheiro para minhas despesas lá. E na época eu fui morar com a minha avó, meu irmão foi morar com ela, minha avó faleceu e eu fiquei morando com meu irmão. E tinha todas essas despesas, ele não ganhava bem, mas tudo é um propósito de Deus. Deus sabe como faz, a gente não entende. A gente às vezes fala assim: Senhor, eu estou sofrendo tanto, mas Ele tem um propósito. Pode não ser agora, mas lá na frente Ele tem. E hoje eu entendo qual foi o propósito dele para a nossa vida. Ele veio para Salvador, ficou o ano de 99 todo aqui. Tinha dia, irmãos, que eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora desse lugar. Eu não aguentava nem ouvir conversa dentro de ônibus. Sabe o que Deus fazia? Pegava um baiano mais alegre do que você é. Não, você é mais alegre. Você é o povo mais alegre da face da terra. E você não precisa de droga, de bebida, de som alto, de nada que tem lá fora. Porque quem tem Jesus tem tudo. Mas Deus pegava o baiano alegre, punha do meu lado no ônibus, e ele puxava a conversa, e quando eu começava a falar: você é paulista? E ali a gente trocava uma ideia, apagava tudo da minha mente, o desejo de ir embora. Em 2001 veio a Eliane. Em 2000 veio a Eliane. 2 meses antes, eu estava no Largo da Mariquita, em Salvador, local que eu ia todo final de semana, que eu podia tomar pelo menos uma cerveja e uma pinga. Eu sentei na mesa do bar, pastor Weber, e falei: aqui está Lucas, tinha 3 cadeiras, né? Aqui está Lucas, aqui está Marcelo e aqui está Eliane. Poxa, que saudade! Porque eu não tinha dinheiro para ir em São Paulo ver meus filhos e minhas filhas. E de repente, eu sentado nessa posição, eu olhei para lá. E quando eu olhei para lá, estava escrito em neon em cima da Igreja Batista Lírio dos Vales. Neon para você ver de 500 metros de distância: arrependei-vos e crede no Evangelho. Durante 99 inteirinho, eu indo naquele bar e nunca vi escrito em cima da parede. Nunca se apagou aquela mensagem. Se você passar lá hoje, você vai ver. Meus lábios disseram para que o meu ouvido ouvisse: eu vou nesta igreja. Passou 20 dias, eu parei na porta da igreja. 9 horas da manhã, os irmãos entrando, o diabo plantou vergonha. Com vergonha, não vou entrar. Passou uns 10 dias, mais um domingo eu fui, entrei, subi ao templo, sentei.
Quando o pastor Jurandir Miguel começou a pregar a palavra, eu comecei a chorar. E ali naquele momento Deus começou a ver tudo que se passara na minha vida desde a infância. As lembranças vieram, as coisas horríveis que eu fiz. Eu fui usuário de drogas, eu fui perseguidor da igreja, eu fui para todos os lugares que você pode imaginar que um homem possa ir atrás de prazeres do mundo. Fui usado por esses prazeres do mundo, como Satanás queria. Como o pastor diz, que o diabo, ele se alimenta da carne daqueles que permitem, daqueles que são pecadores. O alimento do diabo. Eu fui alimento dele. E passou a história. As vezes que minha mãe sofreu demais, meus irmãos sofreram comigo, meus amigos mentiram, os enganos. Minha vida foi passando uma hora. Quando terminou a pregação, veio: quem quer aceitar o Senhor Jesus? Eu já estava ajoelhado, chorando. A igreja não esquece esse momento, porque foi muito forte. Ninguém conseguia deixar de ouvir o meu choro. E naquele dia eu pude ver o quanto Deus tinha me guardado. Quando eu, totalmente bêbado, dirigindo um carro na estrada e depois de levar Rose para uma farra no litoral, deixar ela com as suas amigas, e eu acordei, irmãos, e tinha um barranco enorme na frente do carro. E quando eu desci daquele carro tremendo, uma família parou o carro do lado e falou: meu Deus, como é que você está vivo? Nós viemos atrás do seu carro gritando, buzinando, piscando o farol, porque você estava com o carro assim na estrada, mas você não parava, não ouvia. E quando a gente tentava chegar no seu lado, o seu carro vinha em cima do nosso, a gente tinha que frear. Quem é que para um carro diante de um barranco, irmãos? Quem é que tem poder para isso? Somente o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que sempre há de ser o Deus das famílias, aquele que tem propósitos para a sua e para a minha vida. E você não vai sair daqui, meu irmão, diferente. Você vai sair renovado, você vai sair transformado, você vai sair com fé, porque é um Deus que cuidou da minha vida para que o meu casamento chegasse até onde chegou. Eu voltei para ele em 96. Nos entregamos a Jesus em 2001. Eliana era espírita praticante. Deus trouxe uma tribulação na vida dela através da minha. Nessa época que ele aceitou a Jesus, ele foi trabalhar numa empresa de um pessoal de São Paulo. Vocês pensam que a luta acabou? Ele voltou de novo para as drogas. Sair de madrugada, só voltar de madrugada de manhã cedo, com vidro quebrado de carro. Tudo que os irmãos imaginavam que ele fazia, ele voltou a fazer de novo. Mas por quê? Porque Deus queria me alcançar. Um dia, numa briga, numa discussão em casa, ele falou: nossos filhos têm medo daquele lugar que você vai. Vá para aquela igreja. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que nós viemos para cá no dia 6 de janeiro, no local que nós fomos morar. Em dezembro mudou uma família. Nós nos mudamos no dia 6 de janeiro. Essa família começou a nos evangelizar. E as lutas vieram, eu já não estava suportando mais. Eu um dia liguei para Haroldo, falei para ele: Haroldo, vai ter culto na igreja hoje? Ele falou: não, eu acho que não vai. Eu falei: olha, eu vou. Ele: mas eu acho que não vai ter nada. Eu falei: não tem problema, eu vou. Porque o meu pensamento era ou eu vou para aquela igreja, ou eu vou desaparecer do mundo. Eu ia largar filho, marido, eu ia largar tudo. Eu ia sumir para o mundo, sem dinheiro, sem documento. Eu ia sumir, eu ia virar indigente. Mas Deus tinha um plano. E eu fui para aquela igreja. Cheguei lá, um tempo grande, estava tendo um círculo de oração. Quando eu cheguei, as irmãs perguntaram se eu queria oração. Eu falei que queria. Eu ajoelhei. Quando eu abri os olhos, o Luiz estava do meu lado. Porque ele chegou em casa, a Marcela falou: pai, a mãe saiu desesperada daqui. Eu acho que ela foi para aquela igreja. E quando eu cheguei, que ele se ajoelhou, que as irmãs oraram e puseram a mão, irmãos, para a honra e glória do Senhor, até hoje, nós nunca deixamos de estar na casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que amor maravilhoso, que cuidado, que zelo. Mas o casamento não estava restaurado. E aí, o que fazer? Deus sabe o horário certo. Em 2003,
2004, nós começamos a trabalhar com casais. Fomos convidados para ajudar os irmãos que já tinham o ministério em funcionamento na igreja. De 97 a 2004, nós fomos empurrando, como se diz, empurrando com a barriga o casamento. Não tinha carinho, não tinha atenção, nós fomos empurrando. Mas em 2004, o Senhor, nós começamos a trabalhar com os casais e nós fomos dar o nosso testemunho, primeira vez. Em todos esses anos, de tudo que nós passamos desde 97, eu nunca abri minha boca para dizer para ele: você fez isso, você me traiu, nunca. E em 2004, quando nós demos nosso testemunho, Deus mandou que nós chegássemos em casa e Ele falou para mim: ore por Rose, porque como ela destruiu o seu casamento, ela quer destruir outros casamentos. Porque infelizmente o que estava nela sempre foi isso, destruir outros casamentos. E o Senhor nos levou a orar por ela. Hoje ele fala de Rose, nós falamos normalmente sem nenhum resquício do passado, porque o perdão liberado pela minha esposa foi irrestrito, não foi da boca para fora, foi do coração. Não só ela me perdoou, como Marcela e Lucas, nunca minha família tocou nesse assunto. Veja como Deus trabalha no coração do homem. Veja como Deus muda a história de vida da família. Mas precisava consertar o casamento. Eu precisava voltar a amar a Eliane como no tempo de namoro, no tempo de noivado. Eu não lembrava, por causa das drogas, como é que tinha sido muitas passagens da nossa vida. Então eu comecei a orar a Deus: Senhor, muda o meu caráter. O Senhor fez o meu DNA. O Senhor pode consertar aquilo que eu herdei do meu pai, que não presta para nada, aquilo que veio do mundo e está impregnado em mim, mas eu preciso voltar a amar a minha esposa. Enquanto eu orava Gálatas 5:22, para que Deus me desse o fruto do Espírito. Eu precisava daquilo para me controlar, meu gênio mau, meu gênio de gritão, de brigão, agressivo. E eu comecei, irmãos, a não orar para ela mudar, mas para Deus me transformar. E eu fui pedindo, orando, conhecemos ferramentas como Casados para Sempre em 2008, e Deus foi mudando a nossa vida, e ali nas aulas, nos cursos, nas palestras de pastor Josué, tudo que se falava de casal em Salvador, a gente ia sem olhar placa de igreja, porque a gente queria algo novo para a nossa vida. E Deus mudou. No tempo que Jesus orava para que Deus mudasse ele, eu estava orando, porque eu falei: Senhor, eu não quero acabar com meu marido como um amigo. Eu quero um amigo, um marido, um amante, um namorado. Eu não quero ser só amiga dele, porque a gente vê muitos casais. Eu estou em uma experiência na minha casa, depois de uma certa idade, não andam mais de mão dada, não tem carinho, não tem atenção. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para o casal a unidade. Deus uniu e ninguém separa. Esse era o meu pensamento quando eu estava lá na luta. Falei: o Senhor me uniu, Deus me uniu, ninguém vai separar. Não é Rose que no nosso meio que vai separar. Esse era o meu pensamento. Eu não sei se foi Deus que contemplou isso, mas eu sei que era o plano dele, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então quem vê nós dois assim, bonitinho, nunca foi assim, nem sempre foi assim. Foram muitas lutas, mas para a honra e glória do Senhor, hoje Ele restaurou o nosso casamento para que pudéssemos ajudar outras famílias. Você sabe quem é que tem que dar testemunho do nosso casamento, irmãos? Vocês têm ideia de quem é que tem que dar testemunho do nosso casamento? Os nossos filhos. Diante da obra de Deus na congregação em Abrantes, foi o meu aniversário, fizeram uma festa, como uma festa linda que fizeram para vocês, amados irmãos, nessa noite. Eu me emociono porque é lindo demais esse carinho. E eles fizeram uma festa parecida, meu aniversário. De repente a minha filha estava lá, eu nem sabia, foi surpresa. E num dado momento ela resolveu falar: Espírito Santo é maravilhoso, irmãos, Ele nos justifica. Não importa o que você passou na sua vida, não importa o que o seu passado fez no seu coração, as feridas, Jesus cura todas elas.
Além de curar, Ele traz um renovo para a sua vida. E as lembranças não te machucarão mais. E quando os seus filhos verem que você é uma nova mulher, um novo homem, eles vão querer falar do que Deus fez na sua vida. E Marcela disse: olha, eu conheci o meu pai, mas hoje eu sei quem ele é. Eu conheci a minha mãe, mas hoje eu sei o que Deus fez na vida dela. Hoje eu tenho verdadeiramente meus pais de volta. Quando nós falamos de ferramenta de casados para sempre, irmãos, a palavra de Deus tem tudo o que você precisa. Mas casados para sempre tem uma maneira de você chegar através da palavra de Deus em áreas da sua vida que você precisa ser curado, curada, tratado. Jesus tem a dose certa para você. Ele sabe tudo que você precisa, o quanto você tem chorado, o quanto você tem buscado. E Ele quer derramar sobre você, sobre o seu coração, cônjuge. Você homem, você mulher, individualmente. Uma porção para cada um de vocês, para que vocês se unam mais. Deus quer fazer do seu casamento algo tão maravilhoso que você vai ser como um farol, brilhando aonde vocês forem. Aonde vocês estiverem, quem entrar no seu lar vai fazer que nem na minha casa. Eles entram na minha casa e falam: rapaz, que paz é essa que existe aqui? Eles nem sabem como foi no passado, querido. É assim que Deus faz coisas novas, as coisas velhas vão ficando para trás. Agora você tem um propósito novo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus para nós encerrarmos esse momento. Casal, eu queria falar uma coisa para vocês. Como no começo começa o casal, orem, porque no final termina o casal. Os filhos casam, crescem, casam, e o casal fica sozinho. É o que está acontecendo com nós. Hoje estamos só nós dois, porque Deus tem esse propósito de nos levar para outros lugares, para levar a palavra dele, e Ele nos deixou sozinhos. Então nós temos que ter amor. O casal tem que estar muito unido, porque como é que a gente vai suportar terminar os dias, cada um do seu lado? Como muitos casais a gente vê no mundo brigando. Nós escutamos testemunhos do curso, casais que são muito individuais. Deus não quer isso para a família. Os irmãos trouxeram testemunho de vidas sendo acabadas, famílias destruídas. Abra a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3 e no versículo 11. Pastor, perdoe pelo horário. Deus me ensinou a amar a minha esposa de novo, irmãos. E de uma forma mais madura, mais consciente, porque a palavra de Deus traz isso para nossas vidas. Todos acharam? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você, marido e esposa que está aqui, olhe para seu marido, olhe para sua esposa por um momento, por favor. Olhe para ele, olhe para ela e diga: Deus fez você formoso. O que disse a palavra? Deus fez tudo formoso. Então você, esposo e esposa, Deus fez você formosa para mim. Diga isso para sua esposa. Diga para ela, olhe no olho dela, olhe no olho um do outro, irmãos. Fale com vontade, com coragem, com ousadia, com alegria. Não importa como está seu casamento, não. É um tempo de renovo. Foi Deus que fez você do jeito que você é para ele e para ela. Declare isso: você é formosa na minha vida, você é formoso na minha vida. Cadê os filhos que estão com seus pais aqui? Diga para o seu pai, para a sua mãe. Diga: você é formoso, Deus fez você formoso para mim. Diga para ele, diga para o seu pai. Declare essa palavra profética: você é formoso para mim, eu te amo. Diga para o seu filho agora. Olhe para o seu filho. Diga para ele: você é formoso. Foi Deus que fez você para mim, meu filho. Você é formosa, minha filha. Aleluia. Além de ser formoso,
Aleluia! Você tem que olhar para a árvore certa. Tire o foco da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela destruiu a família, Adão e Eva. Mas Deus, no plano precioso dele para a sua vida, para as nossas vidas, Ele mandou os querubins guardarem a árvore da vida, que agora está no paraíso de Deus. E por que essa árvore está lá? É para que você conduza a sua família até ela, porque a eternidade já foi colocada no coração de vocês. Você precisa agora cuidar, você precisa agora amar a sua família, educar, ensinar na palavra de Deus, para que eles alcancem a vitória. E o dia que você for encontrar com o Senhor Jesus no céu, o seu filho, a sua esposa, o seu marido também estão lá, seus pais também estarão lá. Aleluia! Tudo que ficou para trás da nossa história, irmãos, as surras que eu tomei quando eu conheci o Senhor Jesus pelo Espírito Santo, não me deixe esquecer de ninguém. Eu quero pedir perdão para todo mundo. Eu saí ligando porque não dava para ir para São Paulo fazer isso, e quando eu fui, eu fiz pessoalmente, e Deus foi tirando do meu coração toda a mágoa, todo o limbo, toda a sujeira, foi me tornando livre para adorá-lo verdadeiramente, porque agora Ele é o Senhor da minha vida, o Senhor da vida da minha esposa, da vida dos meus filhos, e é o Senhor do meu neto. Creia, a eternidade está no seu coração. Que valor você está dando para ela? Foi Papai do céu quem colocou. Deixe as coisas do mundo de lado, que tiram o seu foco da árvore da vida e só põe na árvore do conhecimento do mal. Não presta, não serve para nada. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Entrega a sua vida para Ele, e verdadeiramente Ele te fará um homem, uma mulher livre, uma família livre, para que Ele possa trabalhar em você. Não tem nada aqui na terra que nos atraia, mas no céu tem. Amém? Deus seja louvado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, como igreja, concordar na terra e ser concordado no céu. Nós ligamos na terra, que seja ligado no céu. Continue cuidando dos teus filhos, livrando eles do mal. Acampa os teus anjos ao redor deles. Deus, use-os nessa terra, neste tempo, para alcançar famílias e casais. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor os sustente, Deus, espiritualmente, financeiramente, espiritualmente, ó Deus, no nome de Jesus, para que eles possam continuar ministrando, edificando vidas na terra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Você foi abençoado nessa noite? Amém.